Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, juntos à luz de nosso Senhor, nosso Deus, para aprender um pouco mais dos ensinamentos do nosso Pai, do nosso Criador e dos exemplos que Jesus nos deixou. Então, que Deus vos abençoe e vamos à leitura das nossas partes da Bíblia de hoje. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo, junto com o nosso irmão Timóteo, esta carta à Igreja de Deus, que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Deus, espalhado por toda a província de Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque, assim como tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Mateus, capítulo 14, versículos 26 ao 32. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros e o de serem bondosos e de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então
a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como os túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Mateus capítulo 23, versículos 23 ao 27. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, recebe uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que essa pessoa fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm que acontecer, mas ai do culpado. Mateus capítulo 18, versículos 2 ao 7. Irmãos, é muito bela essa passagem de Paulo aqui, em que ele se coloca na mesma altura que nós. Ele não, apesar de ser apóstolo de Jesus, ele fala que os sofrimentos que ele teve na vida foi base para que ele pudesse ajudar ao próximo, ajudar as outras pessoas com a experiência, com aquilo, com a ajuda que ele recebeu de Deus. Porque muitas vezes o que a gente precisa de uma palavra, de uma oração, nem sempre são valores, irmão. Os valores estão nas coisas também. Quando a gente empresta uma palavra que a gente recebeu de Deus, um consolo, um exemplo, um incentivo, a gente está fazendo o trabalho do Pai. É uma corrente de paz, é uma corrente de amor que Jesus Cristo lançou sobre nós, e nós não devemos ficar com ela para nós mesmos. A gente deve estender para os nossos irmãos e confiar. Quando nós vemos aqui Pedro andando sobre as águas em direção a Jesus, que Jesus permitiu que ele viesse, mas ele duvidou. No momento em que ele duvidou, se desviou de Jesus, começa a afundar. Mas mesmo assim, Jesus lhe estende a mão. Na hora que ele pede o socorro, novamente está Jesus lá para tirar ele do sofrimento, do afogamento que ele estava prestes a enfrentar. Então, o nosso Pai, o nosso Criador, Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, ele está sempre disposto a nos ajudar e a nos socorrer em todos os momentos de nossas aflições. E um recado importante que nós vemos aqui são que existem vários falsos profetas, pessoas que são os hipócritas. Eles falam muito de Deus, mas eles não praticam aquilo que Deus pregou para eles, entendeu? Eles são os fariseus. Então essas pessoas, elas pegam e terminam desviando outras pessoas que estariam se aproximando do Pai. Porque quantas vezes ouvi me dizer: pastor, passa a mão no dízimo, é ladrão. Pessoas que não são dignas, não é, de estar ali fazendo aquele trabalho, lançando o peso, na verdade é isso, lançando o peso de toda a lei de Deus sobre as costas dos outros e sem tomar aquilo para você mesmo. Poxa, quem é puro aqui? Naquela época os fariseus se achavam, porque eram chamados de mestres da lei,
Eles falavam as leis de Moisés, sabiam tudo de cor, oravam no templo de pé, gritando, falando alto, jejuavam não sei quantas vezes por semana e ofereciam o dízimo, os 10% para o templo de Deus. Deus não precisa de dinheiro, mas era isso que eles faziam. Então, é o que o falso profeta faz. Ele muitas vezes ele afasta a pessoa do Pai, quando jogando uma carga muito grande nas costas da pessoa, sendo que ele não se coloca no mesmo nível. Diferente de Paulo, a primeira coisa que ele fez foi dizer que os sofrimentos que ele teve, a ajuda que ele teve de Deus, ele repassava por causa dessa experiência com os sofrimentos dele, certo? Então, aí Jesus vem aqui no final dizendo que nós só vamos entrar no reino dos céus se formos humildes, como a criança que ele pega e chama para mostrar a todos que nós devemos ser os mais humildes. Quem procurar se engrandecer será humilhado. Então, eu acho que a receita está pronta, né? É uma receita de bolo, sermos humildes, procurar ajudar como fomos ajudados e nos tornar como uma criança que não deseja, não tem maldade, não deseja o mal a ninguém. É bem por aí. Me desculpem se eu não consegui colocar tudo o que deveria ser falado, mas eu acho que algum resumo disso aqui deu para sair para vocês. Então Deus abençoe vocês, e agora nós vamos fazer aquela nossa oração, que é o que nos conecta com o Pai e nos ajuda a sermos melhores hoje do que ontem nós fomos. Glória ao Senhor meu Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e sejam derramadas sobre nós, trazendo alívio às nossas tensões, acomodando os nossos sentimentos, realinhando as nossas vibrações com as ondas de Deus e nos alimentando com a esperança, a fé e alegrias de viver renovadas para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, para nutrir o nosso espírito e recarregar as nossas energias com o pão da vida que vem de Tuas palavras e dos ensinamentos de Jesus. Me perdoe, meu Pai, pois sou fraco e pecador. Tenho tanto a Te agradecer que nem imagino por onde começar. Agradeço agora pelo dia de hoje, onde a Tua graça e misericórdia me permitiram acordar. No demais, Senhor, é certo de que, se cheguei até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. Agradeço também por todos os livramentos que nos deste e sequer nos demos conta de tão distraído e invigilante que sou. Venho vos pedir que nos dê ânimo e coragem para enfrentar os desafios que este dia nos reservou. Que eu possa vencê-los, Senhor, com a Tua sabedoria e com a Tua proteção. Nada consigo sem a Tua presença, sem o Teu amor e cuidado, sem a Tua força, sem a Tua mão. Também vos peço, meu Pai, que eu possa ajudar aos meus irmãos da forma que o Senhor me ajudou. Eu desejo, meu Pai, estar alinhado aos Teus propósitos, cumprindo as Tuas tarefas e repassando à frente todo o bem de que eu recebi. Desejo caminhar debaixo da Tua luz, seguindo a Tua estrada, de mãos dadas ao nosso Mestre Jesus. Pois foi Ele que nos marcou, nos ungiu e nos livrou de nossos pecados, sofrendo por nós naquela cruz. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço.
Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa sexta-feira a todos. Que Jesus nos dê a mão por toda a nossa estrada.